Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro Obras Póstumas. Livro Obras Póstumas que, sempre lembramos, não foi um livro publicado por Allan Kardec. Foram vários escritos que Kardec tinha guardado, muitos ensaios, como a Revista Espírita, né? São ensaios, e que depois ele aproveitava ou não para colocar na codificação, nos livros da codificação. Foram textos descobertos por Amélie Gabrielle Boudet, sua esposa, viúva no momento, e Leymarie ajudou a publicar o livro Obras Póstumas. Como o nome diz, Obras Póstumas, que foi depois do desencarne de Kardec. Hoje estou aqui com o meu amigo, irmão e padrinho, Henrique Parente. Tudo bem, Henrique? Tudo bem, João? Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, muita paz a todos. É isso aí. E vamos dar continuidade ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento, que é o capítulo que nós estamos estudando. Estamos já no meio, mais ou menos, desse capítulo. E vamos ler aqui o que Kardec diz, dando continuidade ao texto. O que se produz de um encarnado para um desencarnado também se verifica do desencarnado para o vidente. Quando se provoca a lembrança de certos fatos da existência de um espírito, apresenta-se-lhe a fotografia desses fatos, e o vidente, cuja situação espiritual é análoga à do espírito livre, vê como ele, e até em determinadas circunstâncias, vê o que o espírito não vê por si mesmo, tal como um desencarnado pode folhear a memória de um encarnado, sem que este tenha disso consciência e lembrar-lhe fatos de há muito esquecidos. Quanto aos pensamentos abstratos, por isso mesmo que existem, tomam corpo para impressionar o cérebro. Tende a agir naturalmente sobre este e, de certo modo, gravar-se nele. Ainda neste caso, como no primeiro, parece perfeita a semelhança entre os fatos da Terra e os do espaço. Nós conversávamos antes de começar a gravação desse programa que nós temos aí muitos relatos. E, por exemplo, o nosso irmão André Luiz, quando envia aqueles textos, aquelas histórias, enfim, principalmente no livro Libertação, que o Henrique estava lembrando, que mostra que o nosso irmão lá, o Gregório, ele se rende ao amor incomensurável de sua mãe Matilde, a mãe na encarnação que ele teve como Papa. Por isso Gregório, Papa Gregório. Então, os espíritos, eles têm uma forma de nos dizer, nos conduzir para este ou para aquele lado. Gregório, até então, ele comandava um grupo imenso de irmãos que estavam trabalhando nas trevas para maltratar as pessoas. Enfim, espíritos obsessores, como chamam por aí, né? Então, como é que agem esses espíritos obsessores? Eles nos acompanham e eles conseguem ler a nossa mente. E o André Luiz, em vários livros, ele diz que é como se fosse uma tela como hoje uma tela de uma televisão, onde os nossos pensamentos, eles vão gerando como se fosse um filme, né? E esse filme é visto pelos espíritos, e eles captam
eles fotografam, eles percebem qual é a nossa intenção. Por isso que chamei a atenção da questão do Gregório, porque o Gregório, ele por fora, lembrou o Henrique até no nosso papo agora, o Gregório por fora tinha aquela capa, aquela coisa da maldade e tal, mas por dentro ele já estava em frangalhos. Ele já não era mais o mesmo do que era antes. Ele já não tinha aquela maldade dentro dele tão forte. Ele já tinha percebido os erros que ele tinha cometido e que aquilo estava fazendo mal a ele, maltratando a ele. Então é por aí, né, Henrique? Esses espíritos, eles veem o que está no nosso pensamento, como se fosse uma fotografia, como se fosse um filme, e isso faz com que eles se utilizem contra nós, quando são espíritos maus. E quando são bons, claro, se utilizem dessas imagens a nosso favor, porque Deus, ele permite tanto um quanto o outro, que é para que nós aprendamos a superar as nossas próprias dificuldades, né? Verdade, João. Agora é importante a gente se lembrar que quem conhece o profundo da alma humana é Deus. E permite que outros que trabalham para o bem, às vezes, possam ter acesso a certas informações, como no caso do Gregório. Mas uma outra lembrança, Kardec dá o exemplo da noz, dizendo que a casca por fora é dura, mas se você quebrar a casca, dentro tem o cerne, a essência, o fruto. Então é uma imagem muito bonita que Kardec traz do ser humano, porque a nossa tendência às vezes é olhar sempre o ser humano sob o aspecto negativo, através do comportamento dele, que é o que mais fica evidente, né? O comportamento, as falas. Entendamos aí comportamento no sentido geral, né? A fala também, que demonstra um pouco do sentimento, mas lá o interior, o profundo da alma, Deus conhece perfeitamente, porque Deus é aquele que sonda os rins, como diz as Escrituras, ou seja, o profundo, né, o interior, a essência mesmo de cada ser humano. Mas no campo exterior a gente reflete um pouco dos nossos pensamentos. O André Luiz chamava de formas pensamentos, né? Essa tela hoje em dia, então, com a questão da tecnologia, a gente pode visualizar melhor um pouco do que os espíritos presenciam, faz parte da vida deles. É verdade, essa questão. É bom um parênteses, né? Os livros do André Luiz foram escritos aí na década de 50, 40, 50, né? 30, 40, 50, por aí. Então, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje eu posso ir com um aparelho bem pequenininho para um centro espírita e conectar no meu telefone e transmitir uma palestra, né? Naquele aparelhinho pequeno, que é um projetor que vai aparecer uma tela imensa. E aí a tecnologia é bem diferente daquela época. Né? Sem falar de uma tecnologia que a gente ainda não domina plenamente, porque ainda não é de domínio público totalmente, porque é caro, né? Que é a holografia. Que são aparelhos que transmitem, em tese, no ar, né? Uma imagem. 3D. Em 3D. Então, os espíritos, eles estão, nesse sentido, mais atualizados, né? Mas dentro dessa tecnologia, para a gente ainda é futurista, mas já é uma realidade. E a gente, através disso aí, a gente passa as informações a nosso respeito, a respeito das nossas intenções, daquelas, pelo menos, que estão na periferia, e eles observam isso e fazem os seus juízos a nosso respeito. Passam a nos acompanhar de acordo com as nossas tendências. Pois é. Aí é que está o ponto, né? Quando nós estamos numa reunião mediúnica e nós podemos até chegar para os espíritos e falar assim, para um obsessor, por exemplo, falar assim: meu irmão, perdoa, olha, você está no caminho errado, Deus não gosta disso. Aquela coisa que a gente pode falar, né? Porque muitas vezes nós achamos que numa reunião mediúnica temos que agir como doutrinadores. Essa expressão que eu particularmente não gosto. Eu gosto de atendente ou assistente fraterno. Aquela pessoa que recebe um espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, para ajudá-lo, para auxiliá-lo. Então, eu não sou doutrinador porque eu não consegui me doutrinar ainda. Como é que eu vou doutrinar alguém? Né? Eu não posso passar aquilo que eu não tenho dentro de mim. E aí o espírito vira e fala, imagina se eu estivesse, né? Você tem que perdoar. Não sei. Aí o espírito olha, fala assim, vou te acompanhar. E nos acompanha.
ou então já nos acompanha há um tempo. E aí ele já viu a nossa tela mental, já sabe do que nós somos capazes. E o que acontece? Aí ele vai e despeja tudo ali na mesa mediúnica. Ué, você está falando isso para mim? E fulano de tal? E cicrano? E aquela situação assim, assim, assim? Então, a nossa tela mental, ela é importante nós sabermos disso para que nós possamos viver como o Pastorino traduz aquela questão que nas Bíblias tradicionais vem como vida eterna, mas Pastorino traduz como vida imanente. A imanência é Jesus, que ele por dentro e por fora é exatamente a mesma pessoa. Ou seja, viver não numa dubiedade, mas numa unicidade de ser, de pensamento e do amor. Chegou à plenitude do amor. Não dá para mentir para os espíritos. Não dá para mentir nem para os espíritos que ainda não estão evoluídos, que ainda estão vinculados ao mal, e dirá aos espíritos superiores, que conhecem muito mais do nosso ser. A diferença é que entre um e outro, no caso dos bons espíritos, eles reconhecem mais amplamente a nossa situação e se esforçam para nos ajudar a superar aquele caminho errado que a gente toma, ou o caminho, como lembrava João, apenas usando uma outra palavra, da hipocrisia, onde você mostra uma coisa que você não é, literalmente. Porque a gente passeia por esse campo, é claro. Todos nós sabemos que temos dificuldades, mas o nosso empenho em superar, em tentar fazer o bem, apesar de ainda cometermos atos nem sempre muito corretos... Vide Paulo de Tarso. Que essa é uma luta que cada um de nós empreende ou deve empreender, que é a luta entre o homem velho e o homem novo. O homem novo é esse que descobre algo diferente, uma vida correta, uma vida de amor, uma vida onde você busca transformar-se através da prática do bem. E o homem velho é aquele ainda vinculado ao egoísmo, aos maus pensamentos, a determinados vícios de comportamento, e coisas variadas, Vamos nominar aqui, não tem necessidade. Então existe essa luta do homem velho e do homem novo. Mais uma vez, gosto muito de lembrar a frase de Paulo nesse sentido, na Epístola aos Romanos, capítulo 7, que miserável que eu sou, que não faço o bem que queria, mas o mal que não faço, o mal que não queria, este faço. Porque ele ali demonstra exatamente essa luta interior. Ele está se abrindo. Mostrando. É o homem de bem, que está buscando o bem dentro de si mesmo. E o seu comportamento externo, ele está vinculado a isso. Pelo esforço que ele está empreendendo, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, em domar as suas más tendências. Exatamente. É isso que os espíritos bondosos esperam de nós, é esse esforço. E não estarmos plenamente corretos, perfeitos, tendo atitude maravilhosa. Então, a nossa fala, ela tem que ser de acordo com isso aí. Já dizia Jesus, que o nosso tem que ser sim, sim. Não. Exatamente. O que passa disso procede do maligno. E aí nós tendemos a ultrapassar isso e causamos um dano enorme para nós mesmos. Mas, meus irmãos, você está ouvindo através da Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando obras póstumas. Hoje, eu, João Nogueira, estou aqui na companhia do meu irmão Henrique Parente, para conversarmos a respeito desse tema fascinante. O nosso capítulo que nós estamos estudando é Estudo da Fotografia e da Telegrafia do Pensamento. E vamos dar continuidade aqui à leitura do texto. Diz Kardec o seguinte: já tendo sido o fenômeno da fotografia do pensamento objeto de algumas reflexões nossas na revista, olha ele citando a Revista Espírita, para maior clareza, reproduziremos alguns trechos do artigo em que o assunto foi tratado e que completaremos com outras observações novas. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com verdade que há ondas nos fluidos e irradiações de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e radiações sonoras.
Gente, Kardec escreveu isso aqui antes de 1869. Não se tinha o conhecimento, por exemplo, do rádio, das ondas hertzianas. Mas a ciência daquela época já tinha noções, já tinha conhecimento de alguma coisa, de como o som se propagava pelo ar, de como as coisas existiam sem que as pessoas pudessem ver fisicamente, né? E às vezes nem sentir fisicamente. Mas Kardec está nos dando aqui a noção de que esses 2 capítulos, na verdade, o anterior e esse, a introdução, e esse que fala da fotografia e da telegrafia do pensamento, nos fala que nós absorvemos o fluido cósmico universal, nós modificamos esse fluido, individualizamos esse fluido através do nosso pensamento, através da qualidade do nosso pensamento. Se nós pensamos coisas boas, ao lançarmos esse fluido, que é, como diz Kardec, o veículo que carrega o pensamento, esse fluido vai levar coisas boas, energias boas para as pessoas. É como quando a gente faz uma prece ou um passe à distância, que nós pensamos na pessoa, né, e naquele momento nós estamos mandando esse pensamento que é carreado por esse fluido e chega até a pessoa e vai ajudar aquela pessoa. Agora, claro, a pessoa também tem que estar na sintonia, né, Henrique? Com certeza. Senão a coisa foge, né? Pois é, bate e volta. Bate e volta. Mas, em geral, o pensamento alcança o outro. Então, não importa se a gente está no Brasil ou está no exterior, não existe distância. Ou está em outro planeta? Ou outro planeta. Com certeza. Então, isso é extremamente consolador para nós, é uma grande instrução, e a gente vai percebendo que estamos mais ligados do que a gente imaginava, uns aos outros. Isso me lembra uma comparação que um pesquisador, um físico chamado Fritjof Capra faz, e usa a imagem da teia de aranha, onde você toca a teia de aranha e você balança toda a teia, e não só no lugar que você está tocando, para a gente perceber o quanto estamos interligados, quanto nos afetamos uns aos outros. Daí a importância, né, da nossa direção, ou da direção do nosso pensamento. O nosso esforço pessoal do dia a dia é exatamente observar as nossas tendências naturais, que estamos mergulhados na vida e estamos em contato uns com os outros, tanto com os espíritos encarnados como os desencarnados. Nem sempre a fonte dos nossos pensamentos, pelo menos assim imaginamos, ele vem totalmente de dentro, às vezes vem de fora, a gente não sabe a origem desses pensamentos. E a gente vai estabelecer um senso de escolha. Vamos estabelecer aí uma que eles chamam de seletividade. Selecionar o tipo de pensamento que a gente está tendo. Aqueles que a gente percebe que não fazem mais parte do nosso prazer pessoal, da nossa escolha pessoal, mas eles apenas estão na nossa cabeça, a gente vai deixando de lado. Mas colocando outro no lugar. Não é fazendo força para ele sair. Eu não quero ter esse pensamento, eu não posso ter esse pensamento, etc e tal. Não é nesse sentido, que aí a negação ela vai reforçar e o pensamento vai permanecer. Mas é substituí-lo por um pensamento melhor. É dizer para si mesmo que eu penso assim, eu até sinto assim, mas eu quero mudar o rumo dos meus pensamentos e da minha vida. Eu quero fazer outras coisas e ir para esse caminho. Lembramos que Jesus disse: tudo aquilo que eu faço, vós também podeis fazer. E mais ainda, porque eu vou para o Pai. Nessa expressão, mais ainda porque eu vou para o Pai, porque Jesus não tinha necessidade de continuar aqui, ele já era um espírito puro, então ele ia retornar à sua condição de espírito liberto da matéria, e que, na verdade, ele estava mostrando para a gente que a gente não pode imaginar, não pode limitar, na verdade, o poder que nós temos dentro de nós. Por isso Jesus também repete o Salmo 82, versículo 6. Vós sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Agora, como dissemos no programa Debate na Rio da quinta-feira passada, nós precisamos exercitar.
Não é algo que a gente consiga simplesmente porque a gente quer. Não, eu quero agora ser perfeito, eu quero amar o meu inimigo, eu quero ter só bons pensamentos. Não é assim. O eu quero é fundamental, mas tem um desdobramento, que é o exercício constante. Eu quero, então vou exercitar. Vamos lá, todo dia. Um dia, aquilo vai ser natural dentro de nós, não é, Henrique? É verdade. Tem um médico, o Dr. Maxwell Maltz, ele tinha uma maneira de falar sobre isso muito, muito curiosa. Ele dizia assim, que o cérebro humano, ele é um servo-mecanismo, é um perseguidor de objetivos. Daí a gente precisar pensar naquilo que a gente realmente deseja. E isso vai criar dentro de nós uma ligação com essa tal coisa. E à medida que a gente avalia o valor que isso tem, o valor real disso, a gente vai pouco a pouco entrando em contato com aquilo, o objeto do nosso desejo. E aí a gente precisa observar o que a gente está desejando. Essas são realmente coisas que vão trazer benefícios duradouros para a nossa vida. Não é benefícios duradouros no sentido de para sempre. Existem valores que vão ficar para sempre. Sim. Mas existem outros que são para a vida mesmo, para o dia a dia, algo prático, mas que são coisas boas, positivas. Então, são coisas necessárias. E a gente vai se vinculando a isso, a construir um bom trabalho ou uma maneira de se relacionar com o trabalho. Muitas vezes não é o trabalho que a gente gostaria de ter, mas é o trabalho que a gente tem. Então, a gente precisa aprender a amar aquilo que a gente tem. Se eu não tenho tudo que amo, mas eu posso amar tudo que tenho. Então eu vou valorizar, vou agradecer aquilo que tenho e fazer o melhor que eu puder. Vincular-se a isso. A gente vai construir coisas melhores para o futuro, com certeza. É isso aí. E o nosso pensamento, nós vamos pensando tanto nas coisas e elas se refletem aonde? Se refletem em nós, espíritos, refletem no nosso perispírito e refletem no nosso corpo físico. Olha esse trechinho aqui, o último trecho que eu vou ler na noite de hoje, que Kardec diz o seguinte: ainda mais, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho, ou então, como essas imagens de objetos terrestres que se refletem nos vapores do ar, tomando aí um corpo e, de certo modo, fotografando-se. Se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Que coisa! Extraordinário, né? Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira se desenha, como num quadro, tal qual lhe está na mente. Parece até que o Dr. Maxwell Maltz, ele leu Kardec e apenas aplicou a nossa condição, né, física, humana, que ele fala do cérebro nesse sentido. Mas é por aí, exatamente isso. Então, o ser humano, ele tem o poder, o potencial de criar, primeiro dentro de nós. Depois, as coisas podem ou não se exteriorizar, depende do valor que vamos dar a cada uma delas. E aí é que tá, quando a gente pensa muito naquele ponto, quando você odeia uma pessoa e quer que a pessoa morra, isso é o que Kardec está dizendo aqui. A ideia faz com que aquilo vire uma imagem, aquela imagem ela vai ficar gravada em nós. E o detalhe, tudo aquilo que nós criamos, tudo que pensamos, falamos e fazemos, fica gravado em nós até que aquilo possa ser modificado, porque quem trama hoje o mal, um dia vai tramar o bem, com certeza. É o futuro de todos nós. Todos nós seremos perfeitos, estaremos a serviço de Deus, do bem e do amor. Por enquanto, estamos ainda nessas bipolaridades ou multipolaridades que nós nos encontramos. Uma hora estamos maravilhosos, outra hora estamos péssimos. Então vamos exercitar o nosso pensamento, buscar coisas boas, buscar leituras edificantes, buscar ouvir, por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro nos seus programas, que fazem com que o nosso pensamento seja melhor. Né, Henrique? Com certeza. E assim vamos pouco a pouco vencendo as dificuldades. Como disse Jesus, no mundo tereis aflições ou tribulações. Tende bom ânimo. Assim como ele venceu o mundo, nós venceremos também. Exatamente. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final
de mais um programa Luz na Penumbra, do estudo de obras póstumas, agradecendo ao Henrique Parente. É um prazer estar aqui novamente. Agradecendo a todos vocês pela audiência e esperamos tê-los no próximo programa. E daqui a pouco tem mais Luz na Penumbra. Tem mais 25 minutos daqui a pouco, com outro estudo maravilhoso, e todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, por enquanto das 19 às 20 horas, né? Quando terminar essa questão do isolamento social, nós provavelmente voltaremos ao horário de 21 horas. Até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra, e Antônio de Pádua e eu estamos aqui depois de um breve espaço de descanso, de pausa, felizes por estarmos novamente com todos vocês, e vamos dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Hoje, o nosso querido Antônio de Pádua irá desenvolver os itens 2 e subsequentes, ainda dentro dessa proposta aqui da parábola do banquete de núpcias. E ele vai trazer agora as reflexões de Allan Kardec. O que Allan Kardec traz para nós sobre esse banquete, a parábola do banquete que Jesus deixou para nós. Então eu vou dar um olá para o Antônio, desejar que ele seja muito bem-vindo e que ele inicie as reflexões sobre esse item. Olá, Antônio. Olá, Marta. Estamos aqui de volta, né? Estamos. E o que nós vamos estudar hoje é uma continuação do programa passado sobre essa parábola do banquete de casamento, o festim das bodas, lá que nome eu tenha. E que tem essa máxima trazida pelo Cristo: muitos os chamados, poucos os escolhidos. E que muitas pessoas não entendem bem. No outro programa você leu a parábola do começo ao fim e explicou para nós de que se trata. Uma explicação muito boa. Hoje nós vamos dar continuidade. As pessoas se lembrarem ainda da parábola não vão ter dificuldade de acompanhar, mas porque agora eu vou ler a interpretação do próprio Allan Kardec, que nos traz aqui. É claro que o tempo da Marta era mais curto, ela se tocou mais no final, na hora do banquete, do chamamento e da escolha. Kardec vai mais antes, vai explicar, para poder chegar depois no ponto que a Marta tocou. Ele começa, vamos dizer assim, do comecinho. Sim. Então eu vou me limitar a ler, porque não tem nem o que interpretar aqui. É verdade, ele basta é super claro, ler, né? E ouvir, que eu não tenho nada para acrescentar, numa boa. Então, vamos dizer Kardec aqui. O incrédulo sorri desta parábola que lhe parece pueril de ingenuidade, por não compreender que se possa opor tantas dificuldades para assistir a uma festa, e ainda menos que os convidados levem a resistência ao ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas mesmo assim não devem ultrapassar os limites do verossímil. Pode-se dizer a mesma coisa de todas as alegorias
das mais engenhosas fábulas se não forem despojadas de seus envoltórios a fim de lhes buscar o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objetivo fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. O sentido de muitas parábolas parece ininteligível apenas porque os intérpretes não se colocam sob esse ponto de vista. Então, esse preâmbulo aqui já está mostrando que tem que se ter cuidado ao ler uma parábola, em tentar entender. Tem que saber não só quem está contando a parábola, mas para quem ele está contando a parábola. Quem está ouvindo a parábola. Vocês devem saber daquelas fábulas de La Fontaine, de Esopo. Todo mundo entende. São parábolas também, são fábulas. Mas as pessoas entendem porque elas sabem para quem ele estava contando. A maioria delas são usadas para contar para crianças. Por isso que usava sempre bichos, fadas, essas coisas todas para explicar, porque a criança percebe. Então você não pode querer que Jesus, falando para pessoas extremamente ignorantes, mas sendo uma coisa que tinha que ficar para o futuro, que ele pudesse falar diretamente o assunto. Tinha que falar de uma forma figurada, até ponto assim, meio hermética, para que se fosse desvendado com o passar do tempo. Então não se pode exigir uma verossimilhança com a vida, com as coisas do mundo, imediata. Você tem que entender o que está no fundo, tirar aquela carapaça da parábola, a fantasia da parábola, e buscar o fundo. É isso que Kardec está dizendo. E ele segue aqui. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus em tudo que é alegoria e felicidade. Há uma festa de casamento. Você está mostrando para nós que o reino de Deus não é para assustar ninguém. Não tem inferno, não tem nada disso. É festa. Tem gente que diz que não gosta de festa. Tudo bem, mas Jesus gostava de festa. Além de fazer o primeiro milagre numa festa, ele usava a festa como, vamos dizer assim, para demonstrar o que é o reino de Deus. É um lugar de alegria, de festa, de confraternização. Isso aqui é o reino de Deus. Então ninguém pode ser contra a festa. Já começa a história. Então ele segue. Pelos primeiros convidados, ele se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do Senhor são os profetas que os vinham exortar a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram ouvidas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que recusam o convite, sob o pretexto de terem de ir cuidar do campo ou de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se mantêm indiferentes às coisas celestiais. Então está claro, Kardec está deixando claro que o Jesus estava sendo até muito bem inteligível aqui, não está com nenhum mistério. Só quem tem má vontade é que quer buscar aqui uma coisa ipsis literis. Não é assim. Kardec está mostrando aqui para nós a que ele estava se referindo, usando a história como base. Era a crença comum entre os judeus daquela época que a nação deles devia conquistar a supremacia sobre todas as outras. Com efeito, Deus não havia prometido a Abraão que a sua posteridade cobriria a terra inteira? Mas, como sempre, tomando a forma pelo fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva, material, vamos dizer assim, guerreira. Eles achavam que iam dominar o mundo todo na cabeça deles materialmente. Isso é natural. Eles achassem que havia um rei tal que fazia com que o povo hebreu dominasse todo o mundo. Que o mundo fez naquela época ali era o Oriente Médio. Não conheciam a Europa, não conheciam a América, a África, nada disso. Mas mal conheciam o Egito.
só, Etiópia e tal, os países, alguma coisa do deserto da Arábia, ali a Grécia, só conheciam isso. Então, dominar aquilo ali para eles era dominar o mundo. Então, Abraão ia fazê-los dominar aquilo tudo. Na cabeça deles, gente, mas não é isso que é a verdade. Dizer aqui, antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade divina, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Ou seja, as pessoas que perceberam isso, essa ideia de unidade divina, além dos hebreus, guardavam isso pessoalmente, não sendo aceita em parte alguma como verdade fundamental. O povão lá, os chamados idólatras, politeístas, os outros povos que não hebreus não aceitavam isso. Um ou outro sabia disso, mas tinha até medo de falar. Então, que não sendo aceito em parte alguma com verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob o véu misterioso e impenetravam as massas. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo, e é a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por Moisés, depois por Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espalhar-se sobre o mundo inteiro, a triunfar sobre o paganismo e dar a Abraão a posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, segundo está na Bíblia. Os judeus, porém, repelindo de toda a idolatria, haviam desprezado a lei moral para se dedicarem à prática mais fácil do conteúdo exterior. Muito natural que eles não entendessem bem essa história e acabassem deixando levar pelo materialismo. É comum nós humanos. O mal chegará ao cúmulo. A nação, além de escravizada, estava dilacerada pelas facções e dividida por seitas. A própria incredulidade havia penetrado o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a serem convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o mataram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Então, Kardec está explicando aqui exatamente o que Jesus narrou. Entretanto, seria injusto acusar seu povo inteiro por tal estado de coisas. A responsabilidade cabia principalmente aos fariseus e saduceus, que sacrificavam a nação pelo orgulho e fanatismo de uns e incredulidade de outros. São eles, pois, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que se recusam a comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons ou maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, aceitando-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Então Jesus está, não tendo sido aceito pelos hebreus, disse: não, agora vamos espalhar a verdade para todo mundo. Interessa se é bom ou mal, se é justo, injusto, se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito. Se acredita, se não acredita, a palavra vai ser dada para todos. Todos são convidados. Tá bom, a gente deu, olha, espalhou a palavra e vão convidar todo mundo. Mas, sempre tem um mas, tá aqui. No entanto, não basta ser convidado. É aí que é o nó. Não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É aí que as pessoas às vezes confundem. Ah, todos são chamados, mas poucos os escolhidos. O chamamento é para todos, porque seria injusto chamar só alguns. Então já a escolha seria feita antes. Ah, vem você. Não, ele mandou primeiro o convite para os hebreus, que eram os que deram início a toda a história. Foi recusado. Quer dizer, o certo, se eles aceitassem, eles, hebreus, iam espalhar a palavra para o resto do mundo. Não precisava nem nada, nem Jesus precisava vir. Os hebreus iam transmitir tudo. Mas eles não aceitaram. Mataram até o enviado principal. Então, o que vai fazer? Vamos dar a palavra para todo mundo. Aí vai ver, mesmo quem recebeu pregação, quem não recebeu,
quem é circuncisado, quem não interessa. Todo mundo vem para a festa, aí vem todo mundo, realmente todo mundo. Mas tem um pormenor aqui. Não basta dizer que é cristão, porque, eu fui convidado, eu sou cristão, eu fui convidado, não basta. Para sentar-se à mesa do banquete celestial, não basta te dizer cristão. É preciso, antes de tudo, e sob a condição expressa, estar revestido da túnica nupcial. Mais uma alegoria que Jesus está propondo aqui, mais uma metáfora, isto é, ter pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Aquela máxima de Jesus, o Consolador, a lei do amor e da caridade. É disso que nós temos que nos revestir para poder, junto com o convite, na porta da entrada do banquete, não, eu estou com o convite, fui convidado, mas estou com a roupa. Ou seja, eu estou praticando a lei do amor e da caridade. Então, tudo bem, então você é o escolhido. Agora, se eu chegar lá, estou com o convite, mas continuo com a roupa do balacobaco, continuo não pregando o amor, não praticando a caridade, então, amigo, o que resta para você aqui? Você não pode ficar na festa, você tem um convite, mas infelizmente você veio mal vestido, você não veio preparado. Aqui é todo mundo de traje de gala, todo mundo com aquele espírito puro, aquela alma lavada, enxaguada, como dizia o Odorico Paraguaçu. Como é que você vem aqui com essa roupa que acabou de sair do bloco? Aquele bloco, o que eu vou dizer em casa, que saía quarta-feira de cinza lá na Rua Larga, a delegacia de costumes era ali. O que eu vou dizer em casa, aqueles caras com aquelas roupas de fantasia, na quarta-feira todo mundo trabalhando, naquela época que se trabalhava quarta-feira de cinza, e os gaiados tendo que ir para casa vestido com aquela roupa, você vai chegar com aquela roupa no banquete nupcial do Filho de Deus, lá no... Que é isso? Então você vai ter que voltar para cá, tomar um banho e botar a roupa. Mas, infelizmente, não é a casa que você está pensando. Você vai ter que voltar e preparar aí com muito carinho, começar a praticar a lei do amor e da caridade, para você, na próxima chamada, que a festa vai rolar a eternidade, essa festa aqui não acaba. A festa do Reino de Deus é eterna. Você volta daqui a um século, daí a festa rolando. Está rolando a festa. O convite continua pleno. Você continua guarda o convite. Não precisa jogar fora o convite. Agora volte de banho tomado. Só isso. Barba feita, arrumado, cheirosinho, tu entra. Mas desse jeito, volta pra lá. Só que lá vai haver pranto e ranger de dente. Que lá tem outros igual a você, que aqueles que nem aceitaram o convite, o bicho vai pegar lá. Agora você que escolheu, não, paciência. Então tá aqui. Ora, a lei está toda inteira nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Kardec está resumindo aqui, nesse caso, puxando um pouco a brasa para nossa sardinha, né? Daquele lema do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor e da caridade, não há salvação. Ou seja, qual é a salvação? É adentrar a festa. Ora, também é uma metáfora, né? A salvação, o que é a salvação? É você na festa. Você ser escolhido para participar da festa. E todo mundo quer a festa, todo mundo quer a salvação. Mas está dando a condição, o Kardec está lembrando a nós aqui qual é a condição de você poder vestir a túnica, que é uma outra metáfora. A túnica é uma metáfora. É a lei do amor e da caridade, ou seja, fora disto, fora da caridade, não há salvação. Então você pode inventar o que for. É o dízimo que salva. Não, é a hóstia que salva. Não, é eu frequentar lá não sei o que salva. Não é isso que salva, gente. O que salva é a caridade. É ser tratar os outros como gostaria de ser tratado. Só isso. Então, é simples. Então você resume uma parábola que a muitos parece uma coisa complexa, mas ele mostra aqui, destrincha de forma que qualquer um está entendendo. No final está aqui. Contudo, entre os que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a praticam proveitosamente. Aí é outro problema que nós temos. Eu, Antônio, estou convencidíssimo disso aqui. Estou com convite, como todo mundo tem, eu não sou melhor que ninguém. Estou tentando ser escolhido, porque na próxima vez eu já vou chegar lá. Não sei daqui a quantos anos, mas eu vou chegar lá. Será que a minha roupa que me apresentar vai estar boa ou não? Não sei. Eu estou tentando, mas como diz aqui, são poucos que guardam e praticam proveitosamente este lema.
eu não me garanto. Não me garanto, não. Pode ser que eu bata lá e fale, não, Antônio, ainda está precisando dar uma melhorada aí. Volta lá, mais uma vez, mais um século aí para passar para você. Eu também estou preparado para essa resposta. Não vou ficar surpreso nem aborrecido. Mas talvez, então, agora está menos. Você não vai voltar para aquele confusio lá de choro e ranger de dentes. Vai voltar, mas numa condição melhor, que você já está se esforçando para não ficar tão sofrido o negócio para você. A gente tem algumas casas ainda para percorrer, né? Tem, então. Casas por isso, melhores. Exatamente, então, porque eu já passei no choro e ranger de dentes. Já melhorei. Não estou ainda pronto para ir à festa, mas ele não vai mandar eu voltar agora aqui para o primeiro ano da série. Isso. Vai mandar já mais para frente. Claro. Uma casinha, não vai ser uma tapera, já vai ser uma coisa melhor. Não estou na idade das cavernas mais. Isso. Não, já estou na época do laptop, do celular. Quando eu voltar aqui vai ser coisa mais avançada para mim. Então, vai me facilitar, porque eu também estou fazendo por onde. Realmente estou me esforçando. Mas, como eu disse aqui, nem todos guardam e aplicam proveitosamente essa máxima. Eu me enquadro nesses que ainda não guardo nem aplico, paciência. Mas também não repilo. Estou me esforçando para isso. E já se esforça, né? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Kardec está sendo sincero conosco. São poucos os que são escolhidos ainda, gente. São poucos. Ele talvez esteja escolhido, não sei, talvez ele ache que ainda tem um detalhezinho, eu não tenho a menor ideia para julgar aqui o Allan Kardec, mas que ele está muito acima de mim, isso eu não tenho dúvida, mas ele é que sabe lá das coisas dele, os convites dele, não sei. Acredito que já tenha sido escolhido, mas sou eu que acho, não quer dizer porque eu acho que é o certo, né? Eu também acho. Eu também acho, mas é um achismo, né, da nossa parte. Não, mas é em função de sim, do referencial que nós temos, do raciocínio do nosso, claro. Né, do que nós temos aqui, do nosso entendimento, da história toda que há, a gente faz essa ideia. Mas também ninguém pode falar nada aqui, porque só o Cristo é que a gente sabe que esse está garantido. Os outros todos estão aqui no bolo. Já bateram várias vezes, voltaram, de repente, ficou na festa. Há milhares aí, deve ter milhões, não sei, de espíritos já com essa condição. Aqui vivendo conosco na Terra, né? Permanecem aqui até a fim de nos ajudar. Como esses que participaram da codificação. Mas a gente não pode ter noção de nada nessa altura do campeonato. É por isso que Jesus falou. Muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Está sendo honesto, Marta. Sincero, para nos mostrar, olha, não fiquem chateados se você não for escolhido. Porque são poucos os escolhidos. Você está no meio da tropa. Dos 20 bilhões que estão aí na Terra, você está no meio do bolo. Você não é daquela elite, né, daquela aristocracia que foi escolhida. Aquilo é para poucos que se esforçaram e chegaram lá. Mas dá a você esperança de que você já bateu aqui 1 ou 2 vezes, mas você já está se esforçando para vir. Tem gente que nem sobe aqui. Não tem nem condição de chegar na porta com convite. Já é barrado lá no caminho, na primeira barreira que tem, nem chega perto do portão do castelo. Não. Bem, então fica claro para nós, né, com essa explicação autoexplicável, né? Totalmente, a gente não tem o que acrescentar, a não ser tentar falar um pouquinho, né, como você fez, sobre a grandeza do que Kardec trouxe para nós. Né? E mostrar o amor de Jesus quando ele criou essa parábola, em todos os momentos. No momento em que ele criou uma parábola, que é uma narrativa que atinge a todos, aqueles mais simples, né, de entendimento e aqueles que entendem um pouco melhor. Todos conseguem compreender em algum momento a lição, a mensagem do Cristo. E ele nos diz, olha, você vai chegar lá. O convite já está, todos receberam o convite. Então ninguém pode dizer que, poxa, eu fui excluído. Não, todos receberam. Agora só cabe a você se esforçar um pouco mais para praticar a lei de justiça, amor e caridade. E você então, com certeza, em algum momento da sua trajetória, você vai estar com a roupa correta, dentro do banquete, que é de aniversário? Não. Por que era de casamento? Porque é o casamento do eu, que era ainda com ego, né? E o eu espiritual, aquele que se identifica com o Pai.
Então, não tem alternativa. Estamos condenados a sermos felizes e a participar da boda. Não é isso? Bom, mas o Pablo nos diz que, por enquanto, vamos ficando por aqui e desejamos a todos muita paz e fiquem com Deus. E a festa continua rolando. E a festa certo? continua. Essa festa não acaba. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.